Graça e paz, meus amados, né? Para mim é uma honra e uma alegria, né, estar aqui mais uma vez com vocês para darmos continuidade àquele assunto que iniciamos há 2 semanas atrás, sobre estudarmos um pouco e conhecermos algumas escolas escatológicas que estão relacionadas ao ensino das últimas coisas, né? E nós começamos algumas semanas atrás a entender um pouco sobre o que defendem, né, a escola pós-tribulacionista, né? Se você não viu, se você não acompanhou, né, eu peço que você entre de novo lá, você volte aí no Face, no caso, quase que não sai a palavra, ó. Você volte aí no meu Face, aí você vai encontrar, né, o início desse argumento, dessa aula aqui, que nós demos início há 2 semanas atrás, se não me engano, né? E lá você vai ver que eu dei uma introdução, eu falei algumas coisas e o porquê de estar trazendo esse estudo sobre escatologia, que eu acho um assunto muito peculiar e urgente para os dias de hoje. E se faz necessário o cristão ele estar por dentro, né, de tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, ok? Então, se você não acompanhou, se você não viu, né, eu peço que você volte lá, você vai encontrar no meu Face aí, e você vai encontrar o início desse estudo que nós demos início aqui, ok? Então hoje a gente vai continuar, né, mostrando um pouco o que é que a escola pós-tribulacionista, o que é que eles defendem, né? Quais são os seus argumentos para eles manterem a sua doutrina, né? E ao mesmo tempo a gente analisar com mais cautela, né, e com mais cuidado para ver se realmente essa doutrina ela é verdadeiramente 100% bíblica, ok? E o meu intuito aqui é claro que não é denegrir ou menosprezar, certo? Quem se identifica com essa posição pós-tribulacionista, né? Lá na outra aula anterior eu falei o porquê de estar fazendo isso aqui, então para que a gente possa encurtar e eu não ter que voltar a repetir tudo de novo, vai se tornar extenso, vai se tornar cansativo, né? Então a gente já vai dando aqui início à nossa segunda parte. Se você olhar, você vai ver que eu falei que eu não sei quantas partes vai ser necessária para a gente terminar todo esse estudo e assim ficar bem por dentro do que é essa escola pós-tribulacionista e o que eles defendem, o que eles propagam, certo? E como eles interpretam, como eles entendem as partes proféticas que estão relacionadas à doutrina da escatologia, ok? Só um pequeno panorama da aula anterior, que lá nós vimos, né, 7 bases. Eu passei para vocês, né? Eu vou até aqui mostrar de novo, né? Para quem já está apto, que já está assistindo já há algum tempo, as ministrações que eu faço no Face, né? Eu já expliquei sobre a questão da imagem aparecer invertida por causa da câmera, né? Eu não sei como aí... Quer dizer, não sei não. Esse meu celular ele não tem a função de reverter para que a imagem aí para vocês pareça correta. Porque fica ao contrário, né? Isso aí, ó. Mas como eu falei, ó, eu vou aqui, ó, continuar com aquele livro que nós iniciamos com ele e estamos fazendo aqui uso dele. Hoje também eu vou mostrar uma coisa muito interessante que se encontra nesse livro aqui, ó. Infelizmente está aparecendo aí ao contrário, certo, gente? Aí é a câmera do meu celular, ok? Mas eu acho que dá para vocês lerem aí, né? Ó, Escatologia do Novo Testamento, de Dr. Russell Shedd, ok? O seu Shedd é aqui um grande homem de Deus, ele já se encontra na glória, já esperando por mim e por você lá, para um banquete maravilhoso que nos aguarda lá, ok? Eu vou usar esse livro aqui para falar uma coisa que é muito interessante que o Dr. Russell Shedd, ele mostra, ele fala aqui. Então, na aula anterior, nós vimos lá 7 bases, onde os pós-tribulacionistas eles usam como base essencial para propagar e dar validade à sua posição da hermenêutica, ok? Então, a primeira base que nós vimos lá é que eles, por exemplo, eles não aceitam, né, a questão dispensacionalista, né? Eles não são dispensacionalistas, eles não creem na questão de Deus trabalhar em dispensações, ok? Eles negam isso aí, que é justamente para poder colocar a igreja no lugar de Israel. Então eles não veem essas questões das dispensações.
Essa é a primeira base essencial do pós-tribulacionismo. A outra base que nós vimos aqui também, que eu falei a semana aqui passada, é que eles não fazem distinção entre Israel e entre igreja, né? Não existe, eles não fazem uma distinção. A igreja de hoje, ela é substituta de Israel. No plano escatológico pós-tribulacionista, Israel já era, né? Isso é uma posição chamada de teologia da substituição, que é uma teologia totalmente deturpada e totalmente antibíblica. Eles são adeptos da teologia da substituição. É claro que quando eu falo algumas coisas nesse teor, nesse grau de deturpar tal, eu não quero também dizer que são todos os pós que concordam com isso. Né? A gente sabe que em toda classe existem radicais, extremistas e por aí vai. Então tem aqueles que são mais flexíveis, não são todos os pós que concordam com isso, ok? A terceira base deles lá é que eles não fazem uma análise ou uma distinção da palavra tribulação, né? Isso aí está mais bem explicado na aula anterior lá. Então você vai lá, você vai ver, né, que aqui eu estou dando uma outra introdução para que a gente possa dar continuidade nessa aula, seguindo de onde eu parei na outra, ok? Então eu estou apenas relembrando o que nós falamos e argumentamos na aula passada. O terceiro é isso, é que eles não fazem distinção da palavra tribulação. Eles não usam ela com o seu sentido técnico e também ela tem o seu sentido, uma aplicação escatológica. Então há uma distinção aí da aplicação dessa palavra dentro dos contextos. Eles não fazem isso. Se for tribulação é tudo uma coisa só. Ok? A quarta base que nós falamos aqui sobre a posição pós-tribulacional, né, é que eles negam todas as distinções observadas nas Escrituras entre o arrebatamento e a segunda vinda, né? Ou seja, eles não fazem distinção entre arrebatamento e o advento da segunda vida, né? Eles juntam os dois como sendo um evento único, ok? Eles não fazem distinção, essa é outra base. A quinta base deles também, como eu falei, é que eles negam totalmente a doutrina da eminência, né? Eles não creem que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Devido a Jesus ter feito aquele seu sermão escatológico, né? Que haveria sinais disso aqui. Então, Jesus, ele fica, é como se eles dissessem que Jesus ficasse impedido de vir. Porque primeiro se faz necessário que estejam todos esses sinais. Então, enquanto não forem cumpridos todos esses sinais, Jesus está proibido de voltar. Esse é outro argumento também que eles têm, que nós vimos. O sexto argumento do pós-tribulacionismo é com base lá na questão histórica do livro de Daniel, ok? Eles dizem que ali, o livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27 ali, que é aquela passagem profética de Daniel, eles dizem que tudo aquilo ali, aquela palavra, aquele pano de fundo, palavra profética ali, histórico, já se cumpriu tudo, certo? Não tem mais nada para se cumprir naquele pano de fundo de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Esse é o sexto argumento essencial para eles manterem a base doutrinária deles. E o sétimo e último base deles aqui como argumento, para eles darem base às suas colocações, é que eles negam que Israel ainda voltará a cumprir todas as profecias que não foram cumpridas no Antigo Testamento. Então o que é que eles fazem? É aquilo que já falamos aqui em outra questão, como no próprio tópico aqui 1, que eles colocam a igreja no lugar de Israel. Então o que Israel não conseguiu cumprir, joga fora no lixo e coloca a igreja em seu lugar, ok? Então aqui tem algumas passagens onde eles colocam a igreja no lugar de Israel. Então aí são esses 7 argumentos que nós vimos na aula anterior, ok? Caso você não tenha assistido, você procura no meu Face aí, que vai estar lá a primeira aula. Então depois de vermos isso aqui, hoje nós vamos entrar nos argumentos. Nós vamos analisar os argumentos que os pós-tribulacionistas utilizam, certo? Para validar as suas posições, né? Para dar apoio
a sua doutrina, para vermos como é que eles usam a questão da hermenêutica. E antes de fazermos isso aqui, eu quero apenas ler um versículo bíblico, ok? Para colocarmos eles como a nossa base de reflexão, que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Caso você queira abrir, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos apenas ler um versículo para deixarmos ele como base do nosso estudo e de nossa reflexão, ok? Então é 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso de número 8, que nos diz assim. Eu porto aqui a versão atualizada Almeida, ok? Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, ok? Nós não podemos fazer nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então hoje nós vamos abordar e ver quais são os argumentos que os pós-tribulacionistas utilizam para defenderem a sua posição doutrinária. Então, aqui tem 6 tópicos que nós vamos tentar destrinchar um por um. E eles são grandes, então, ou seja, eu não sei se hoje vai dar tempo, porque eu não quero deixar a aula que ficar muito grande, porque se torna cansativa, ok? Eu não sei quantos argumentos aqui a gente vai conseguir esboçar hoje. Tem aqui 6, mas eles são grandes, entendeu? Então, qual é o primeiro argumento que eles utilizam como base doutrinária? Nós vimos ali a sua base, dentro dessas bases, eles têm os seus argumentos formulados. Então, qual é o primeiro argumento? É o argumento histórico, ok? Qual é o segundo argumento que eles utilizam? É o argumento contra a tendência. O terceiro é a tribulação. Eles encontram passagens que há uma promessa, né, que a igreja irá passar pela tribulação. E essa promessa é muito ruim. Pense numa promessa terrível, né? Mas eles têm argumento com base nessas supostas promessas, ok? O quarto argumento deles é o cumprimento histórico de Daniel 9, que nós vimos aqui na sua base, né? E nós vamos depois destrinchar o que realmente se realmente esse cumprimento de Daniel 9, ele já se cumpriu na sua história, ok? O quinto argumento deles é o argumento baseado na ressurreição. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse, uma passagem muito interessante, que fala da primeira ressurreição. E depois, mais na frente, fala da segunda ressurreição. Então eles utilizam isso aí como bases também para defender o pós-tribulacionismo, ok? O sexto argumento deles é baseado, o sexto e último no caso, é um argumento que é baseado na parábola do trigo e do joio. Okay? Então eles utilizam ali a parábola do trigo e do joio para darem validade aos argumentos que eles utilizam para validar a sua doutrina pós-tribulacional. Então são 6 argumentos. Eu não sei se a gente vai conseguir hoje, pelo menos aqui esboçar 3. Eu acho que 3, eu acho que não vai dar 3, porque eles são grandes, ok? E eu quero falar bem pausadamente para que a gente possa tirar conclusões mais exatas, ok? Então, o primeiro argumento deles para validarem a sua doutrina pós-tribulacionista é a questão do argumento histórico. O que é o argumento histórico? Ou seja, eles dizem o seguinte, que a doutrina pré-tribulacionista ela não deve ser aceita porque ela é uma doutrina recente. Esse é o argumento histórico deles, né? Em relação à história. Ou seja, a história do que? Da doutrina, do seu surgimento. O que eu quero dizer é isso. Quando surgiu essa doutrina? Né? Então, essa escola, vamos assim dizer, a escola pré, quando foi que ela surgiu? Então, como ela tem apenas 200 anos, né, que ela surgiu, então ela deve ser rejeitada porque ela não era uma doutrina que foi utilizada pelos apóstolos lá no início, né, da era da Igreja Apostólica. E ela foi uma doutrina que não foi falada, não foi mencionada, nem sequer passou pela cabeça dos apóstolos e seus sucessores, como os pais da igreja e toda a igreja primitiva da era cristã do seu início, ok? Então o argumento histórico deles é isso.
Eles dizem que ela não deve ser aceita, porque ela é uma doutrina recente. Eu vou ler aqui o que Alexander Weiser, que é um dos propagadores da doutrina pós-tribulacionista, olha o que é que esse camarada fala com relação a rejeitar a doutrina pré, por ela ser uma doutrina nova, recente, jovem, apenas 200 anos, é jovem. Olha o que é que ele fala em defesa do pós. Ele diz o seguinte aqui, ó. Em torno de 1830, uma nova escola surgiu dentre o pré-milenismo, buscando derrubar o que desde a era apostólica, olha o que é que esse cara fala, escuta aí, ó. Ele disse que essa doutrina ela surgiu há pouco tempo e ela vem buscando derrubar o que desde a era apostólica, não sou eu, está aqui no livro. Se você quiser comprovar, você compra esse livro aí, você vê que eu não estou aqui acrescentando nada. Aqui ele mesmo diz, ó, tenta derrubar o que desde a era apostólica tinha sido considerado por todos os pré-milenistas, resultados estabelecidos, ó, e instituir em seu lugar, no lugar do quê? No lugar do pós, né, ó, uma série de doutrinas que nunca tinham sido ouvidas antes. Então, qual é o argumento que esse camarada aqui está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa doutrina ela não pode ser ouvida, ela deve ser rejeitada, porque nunca se ouviu falar ou nunca se ouviu dizer que ela foi disseminada durante a era apostólica, durante a era da igreja. Então ela é uma doutrina nova, ela não pode ter aceitação de maneira nenhuma. Esse aqui é o conceito de Darby, né? E ele diz que essa escola, quem conhece, quem estuda aqui, né, o arminianismo ou estuda escatologia, que vai estudar sobre a origem do movimento dispensacionalista clássico ou histórico, né? Ele considera que ele está falando do dispensacionalismo histórico, que é a partir de John Nelson Darby, em 1830, ok? Então é isso aqui que Alexander Weiser fala. Outro camarada também aqui, também deixou um comentário muito interessante. O nome dele é James Ward. Ele também combatendo o pré-tribulacionismo com base nesse argumento histórico. Então, escuta só o que, é que esse camarada aqui vai falar. Agora, devemos lembrar que antes desta data, nenhuma pista de qualquer tratamento dessa crença pode ser encontrada na literatura cristã de Policarpo em diante. Então, olha só, esse cara aqui ele foi bem mais específico, né? James Warner ele chegou aqui a falar que essa doutrina pré ela deve ser rejeitada porque nunca se ouviu falar dela de Policarpo em diante. Então, ele não citou aqui, é o que a gente pode chegar a essa conclusão, que já que ele citou de Policarpo em diante, e lembrando que Policarpo foi um dos discípulos, né, do apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Então, de Policarpo para cá, nunca se ouviu falar da posição pré-tribulacionista. Ele conclui o raciocínio dele dizendo o seguinte, ó, certamente uma doutrina que não encontra expoente ou defesa em toda a história e literatura do cristianismo, por 1800 anos depois da fundação da igreja, né? 2800, porque essa doutrina ela é nova, só tem 200 anos, então 1800 para trás nunca se ouviu falar dela. Doutrina que nunca foi ensinada por um pai ou mestre no passado da igreja, que não tem a apoiá-lo um comentador ou um professor da língua grega em nenhuma escola teológica até a metade do século XIX. Então ali coloca uma doutrina nova. Isso é o argumento histórico do pós-tribulacionismo. E que não tem um amigo, mesmo que se mencione o seu nome entre os mestres ortodoxos ou entre as seitas heréticas do cristianismo. Olha como ele agora foi aqui, interessante, ele falou. Ele disse que essa doutrina ela é tão nova e recente que até as seitas que existiam na época do início do cristianismo, nem as seitas eles divulgavam essa doutrina, nem as seitas divulgavam, certo? Tal doutrina sem pai nem mãe, quando se ergue, né, exigindo aceitação universal, ela deve ser submetida a minucioso exame antes de admitida e tabulada
como parte da fé entregue de uma vez por todas aos santos. Então esse outro camarada aqui, James Warren, que também é um propagador da doutrina pós-tribulacionista, ele ainda foi bem a fundo e até citou aqui nomes, né? Ele citou aqui Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João. Ele disse que de Policarpo para cá, essa doutrina pré, ela nunca foi nem sequer concebida na mente dos seus autores como mestres ou como pais da igreja e até mesmo os próprios apóstolos. Agora, interessante, né? E quando você vai ver, aqui eu citei apenas aqui homens, né, de ingleses, americanos, sei lá. Mas tem muitos propagadores também, né, pregadores, né, professores de escola teológica, né, que eles citam também outros nomes, né, dizendo que também isso aí nunca foi divulgado, nunca foi aceito, tudo mais. Eu vou ler o que foi que Russell Shedd falou a respeito dessa questão aqui. Olha aqui o que é que Russell Shedd fala. Russell Shedd, vamos ver. Todos os primeiros pais da igreja que tocam nos temas de escatologia pensaram que a igreja ela sofreria a perseguição promovida pelo anticristo. Tal sofrimento teria o alvo divino de purificá-la, que isso aqui é uma das ideias dos pós-tribulacionistas, né? Eles dizem que um dos objetivos principais da igreja passar pela tribulação é para que a igreja seja purificada. Bom, se o sangue de Cristo ainda não purificou ela, então se o sangue de Cristo não purificou, pode vir a tribulação que for, meu amado, que não vai purificar não. Porque lá em 1 Pedro, vai ler 1 Pedro capítulo 1, que Pedro vai dizer se a igreja ela já foi purificada ou não. Esse é um argumento que o pós defende, que o objetivo da tribulação é purificar a igreja, né? Purificar os verdadeiros crentes, né? Se o sangue de Cristo não purificou, meu irmão, então vai ser dificilmente uma tribulação poderá purificá-la, ok? Mas vamos voltar para cá. O que é que Russell Shedd conclui aqui no seu pensamento? Tal sofrimento teria o alvo divino de purificá-la e prepará-la para a segunda vinda, na qual Cristo destruirá o anticristo, resgatará seu povo e inaugurará o milênio. Agora, escuta agora aí, pessoal do pós, né, que esses argumentos aqui que eu li aqui desses dois camaradas disseram que os pais apostólicos, eles nunca tiveram em sua mente a posição pré. E eles dizem que a posição pós, ela era ensinada desde a era apostólica. Vamos ver aqui o que é que Russell Shedd vai dizer. Olha só. Não encontramos o quê? Nem amilenismo, nem pós e tampouco pré. Nesse período da história eclesiástica. Eu quero ver se quem gosta do material de Russell Shedd está aqui em minhas mãos aqui, ó. É porque a cor da câmera aí eu acho que não vai dar para ler, né, ó. Russell Phillips Shedd. Eu quero ver se você vai ter, né, a coragem de dizer que Russell Shedd é mentiroso. Até porque ele não pode se defender mais e ele nem precisou e nunca precisaria de se defender, ok? Nós sabemos que ele foi um grande homem de Deus que trouxe muita edificação para o reino de Deus nas igrejas aonde ele passou. Então, o próprio Dr. Russell Shedd, ele diz que nessa época nem o pós, nem o pré e nem o amilenismo, nenhuma das três escolas existia ainda. Então, fica difícil, né, dizer que esses caras aqui eles estão completamente 100% com a verdade, né? Então, diante desse argumento aqui que nós acabamos de ler aqui, que é o argumento, um dos primeiros argumentos básicos deles, que é a questão do argumento histórico, porque é uma doutrina nova, eu tenho aqui, ó, 3 respostas a esse argumento histórico. Eu esqueci aqui de marcar, eu nem sei quanto tempo já vai. Eu não sei se vai dar tempo a gente passar depois para o segundo argumento. Porque aqui tem muita coisa que precisamos ler para que fique bem claro aí
E depois, se você não pegou, você volta aí que vai ficar salvo no Facebook, ok? E também vai ficar salvo lá na minha página do YouTube, lá no meu canal. E você pode assistir e reassistir e conferir, certo? Tirando todas as suas dúvidas. E eu também quero dizer aí que eu já fazia tempo que era para me ter avisado e eu esqueci de avisar. Né, para os meus amigos aí que são inscritos no meu canal do YouTube, se você percebeu de um tempo para cá, né, a imagem aí ela ficou um pouco ruim da filmagem. Por quê? Porque eu estou filmando com a câmera da frente. Porque eu estou fazendo essas lives, entendeu? Então eu filmo aqui com a câmera da frente e a qualidade dela não é legal, né? Se eu estivesse filmando com a câmera de trás, aí a imagem ficaria a imagem de HD. Então se você for analisar bem aí no meu canal do YouTube, se você ver algumas mensagens antigas, elas estão com a imagem topada, né? Uma imagem bem legal. Mas a partir de que eu comecei a fazer essas lives, eu tenho que gravar com a câmera da frente e ela tem uma qualidade um pouco inferior. Então daí a diferença aí na qualidade desculpa, da imagem, ok? Eu queria dar esse esclarecimento aí para os meus inscritos aí no meu canal do YouTube. Então vamos voltar para cá. Então, com base nesse argumento histórico, o que é que nós podemos aqui colocar como contra-argumento a esse argumento histórico de o pré ser uma doutrina recente, só tem 200 anos. Então ela não deve ser aceita, ela deve ser descartada porque ela é novinha, ela é jovem. Primeiro argumento para combater o argumento histórico do pós. Vamos lá, olha assim. Ó, tal argumento é um argumento sem força, sem peso. Se a mesma linha de raciocínio for seguida, não seria aceito sequer, escuta bem isso aí, ó, a doutrina da justificação pela fé, pois ela não foi claramente ensinada até a reforma. Olha aí, que coisa interessante. Você já parou para observar isso aí? A doutrina da justificação pela fé, ela foi uma doutrina que ela não foi muito bem explanada e ela nunca ganhou muito peso até chegar na reforma. E da reforma para cá, contando com esses 200 anos que vocês alegam, coloca mais 300. Então só tem 500 anos. Então ela também é novinha. Ela também não deveria ser aceita, ok? Isso é só uma questão só. Mas eu vou entrar aqui, logo mais, explanar aqui para vocês esses 3 contra-argumentos em cima do argumento histórico. E a gente vai ler a questão da história, ok? Então, por a doutrina pré ser nova, a doutrina da justificação da fé, ela também é nova. Ela só ganhou peso e um sistema doutrinário mais, uma grade assim mais formada, só depois da reforma. Então ela também é recente. Isso seria um argumento que também a gente poderia desprezar e esquecer a doutrina da justificação pela fé. Ok? Outra coisa também que é muito interessante frisar. O segundo argumento, ó, é que a igreja primitiva, quando você lê as epístolas de Paulo, que é a base doutrinária da igreja, apesar de conter também várias doutrinas nos evangelhos e no livro de Atos, mas a base doutrinária da igreja são as epístolas paulinas, ok? Então, olha o pensamento, como era o pensamento da igreja primitiva? A igreja primitiva, ela vivia à luz da crença do iminente retorno de Cristo. A sua expectativa era de que Cristo poderia retornar a qualquer momento. Então, se a igreja primitiva ela tinha essa crença, eles tinham as que Paulo chama lá em Tito, no capítulo 2, de bendita esperança, ela cai por terra a posição pós da questão histórica. E essa posição definida pela igreja da eminência, ela dá mais apoio ainda à posição pré. Porque se você observar, a posição pré, ela é a única que crê na questão da iminência da volta de Cristo. Então, só dá mais força à posição pré. E qual é o terceiro argumento que nós podemos aqui refutar o argumento histórico do pós? É que nós devemos observar que cada era da história foi permeada por certa controvérsia doutrinária
que se tornou objetivo de discussão, revisão e formulação, até que ocorresse a aceitação geral do que as Escrituras ensinavam. Ou seja, existe a questão histórica aqui, onde em cada época da igreja se fazia necessário abordar um tipo de assunto que era vital e necessário para proteger a igreja de ataques tanto internos quanto externos dentro da família da igreja cristã, ok? Então, esses três argumentos aí, eles são argumentos que a gente pode usar para contra-argumentar com relação à questão do argumento histórico do pós-tribulacionismo, ok? A gente não pode levar em consideração porque é uma doutrina nova, ok? Que ela não deve ser aceita. Ou seja, a incapacidade de discernir o ensinamento da Escritura não anula a doutrina, ok? E a escatologia, ela teve o seu apogeu em determinado espaço de tempo na história da igreja. Então é isso que eu quero ler aqui agora para vocês. Aqui tem um quadro, eu vou ler para vocês. Ele é um pouco grande, mas se vai ser necessário para que a gente possa entender e reforçar o nosso contra-argumento com relação ao argumento histórico da posição pós-tribulacionista, ok? Então vamos lá, vamos ver em cada fase da história o que se era necessário evidenciar para proteger a igreja de ataques contra a teologia da igreja. Por exemplo, após a Era dos Apóstolos, na Era dos Apóstolos, o que era a essência do Evangelho? Era a evangelização. Era levar o Evangelho até os confins da terra. E, no pensamento da igreja primitiva, aguardar a sua volta a qualquer momento. Então, a iminência da igreja em relação à volta de Cristo, ela era visível. É só você ler, né, as epístolas, que você vai perceber que a igreja ela tinha ali a ânsia de que Cristo iria voltar naqueles tempos em que eles estavam vivendo, ok? É uma passagem que é muito interessante para a gente relembrar, por exemplo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eles tinham tanta crença de que Jesus iria voltar naqueles tempos, ali naquela época, que eles começaram a vender suas coisas, a sair do emprego e ficar lá já esperando, entendeu? E isso serviu de peso para os outros membros da igreja. Então, eles criam piamente na iminência da volta de Cristo naquele tempo. No segundo século, então, a partir de que os apóstolos morreram e os pais da igreja começaram ali a escrever tratados, a começar a se reunir, elaborar concílios para que deixassem mais firmado o que a igreja deveria seguir, quais eram, por exemplo, quais eram os livros que iam balizar a doutrina da igreja, que iam ser aceitos como canônicos, como não canônicos. Então, uma das primeiras coisas que a igreja se preocupou foi organizar o seu cânon sagrado. Não foi escatologia. Era o cânon. Então, a primeira prioridade foi elaborar o cânon da igreja. Quais os livros que iriam fazer parte e que eles iriam ser utilizados para que a igreja pudesse dar início a ganhar o mundo levando o evangelho de Cristo. Isso a gente encontra claramente quando você vai ler a história da igreja, né? Houve muitas questões, muitas dificuldades, até porque naquela época havia uma gama de escritos apócrifos, né? De pseudos apóstolos que escreviam, né, cartas, até mesmo se imitavam, vamos assim dizer, eles imitavam o que Paulo escrevia para que isso fosse aceito na igreja. Então houve uma demora gigantesca até que eles pudessem elaborar. Uma passagem que é muito interessante que os pós utilizam se encontram aqui, que vai falar sobre essa questão que aqui estou falando, né? De pseudos escritos, certo? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, que é a passagem mais gostosa dos pós-tribulacionistas. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
a partir do verso 1 diz assim, ó: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, ó, a que não demovais, ó, da vossa mente, né, que chama aqui, ó, com facilidade, ó, e nem vos perturbeis, ó. Aí ele vai dizer o que é, ó. Quer por espírito, quer por palavra, ó, quer por epístola, como se procedesse de nós, vírgula. E aí o verso continua. Então havia circulação de falsos escritos, né, que falsos apóstolos se levantavam, e aí eles possivelmente copiavam a escrita de Paulo e diziam que era uma carta totalmente paulina. Então isso aí contribuiu para que o cânon ele demorasse a ser formado e a ser colocado da maneira que nós temos aqui hoje em nossas mãos. Os 27 livros do Novo Testamento, ok? Então isso aí foi a preocupação inicial. Então não era escatologia. E foi justamente no segundo século também, segundo relato aqui, ó, que foi a era dos apologistas, porque começou a se levantar várias seitas para querer disseminar, tentar destruir o cristianismo, certo? E aí foi necessário se levantar grandes homens de Deus, né, como o próprio Policarpo aqui, que o autor lá, né, James Warren, fala, né, que ele não ensinava essa posição pré, ele já ensinava a posição pós. E a gente viu que Russell Shelley disse que isso não é verdade, né, não se tinha essa ideia, certo? Então, no segundo século ele foi marcado pelo surgimento dos grandes apologistas para defenderem a fé verdadeira em Cristo, né? E até mesmo, né, para fazer a vindicação das ideias fundamentais de todas as religiões, tanto da cristã especialmente, que era em conflito com o paganismo e com o gnosticismo, que foi uma corrente filosófica que se levantou naquela época e queria de todo jeito calar o cristianismo. Se a gente passar um pouco mais à frente, passamos para o próximo estágio no desenvolvimento da teologia da igreja, dos pais da igreja. O que é que a gente encontra lá, por exemplo, no século 3 e no século 4? O que foi ali a pauta? Qual foi a necessidade de urgência extrema que a igreja devia se preocupar para combater a heresia e as seitas que estavam se levantando? É a era da propriamente teologia dita, né? A doutrina cristã, principalmente a doutrina cristã de Deus, especialmente a doutrina da Trindade e, é claro, a questão da cristologia. Então foram esses três temas que foram essenciais. Depois da formação do cânon, eles colocarem em pauta para definir, né, a questão da pessoa, do ser de Deus, né, a sua existência eterna, infinita, a sua imutabilidade, né, os seus atributos comunicáveis, seus atributos incomunicáveis, a relação da questão da Trindade. Aí é um Deus único que subsiste em três pessoas. Como é que é isso aí? A questão da cristologia, se realmente Cristo ele é o Deus encarnado, se ele é 100% Deus, se ele é 100% homem, a sua foi criado, foi gerado. Então aí houve vários debates e que foi necessário eles deixarem um pouco de lado a questão da escatologia. Ok? Então, tudo isso que eu venho aqui falando aqui, dentro da questão do nosso contra-argumento em favor da história, você vai ver que é mais coerente, certo? Não estou dizendo que eles são 100% errados, não é isso. Mas se a gente for olhar ao pé aqui da história, a gente vai ver o porquê da escatologia ela ser uma doutrina jovem, porque não era a essência, não era a necessidade atual daqueles momentos que a igreja vinha vivendo e vinha passando, ok? E aí? E é o que é que vem em seguida? Já estamos até no século IV, ok? Então, o que vem em seguida? Como no sistema lógico, a teologia ela é sucedida pela antropologia. Então, houve aí agora uma preocupação de se falar sobre a questão da criação do homem, o que era o homem, qual era a sua essência,
o homem é dicotômico, ele é tricotômico, como é que ficava isso aí? No que é que, por exemplo, aí surgiu a doutrina também, a questão da discussão da amartiologia, que é a doutrina do pecado, e aí teve aquelas grandes disputas de Agostinho e Pelágio, né? E aí o pecado de Adão ficou só em Adão, ou de Adão passou para todos nós, foi imputado, como é que é esse negócio aí? Né? Hoje nós somos o que? Somos livres disso. Como é que ficava? Qual era a discussão? Qual era a essência? E aí teve Pelágio, aí não, o pecado de Adão ficou só em Adão, e hoje em dia nós não temos o pecado de Adão. Então foi necessário se montar todo um compêndio teológico para definir e defender essa questão, certo? Isso aí começou logo a partir de Agostinho. E também, no decorrer disso aí, que vai praticamente até o quinto século, com a questão do homem sendo colocado como centro principal. Eles tiraram, porque a antropologia ela começou a ganhar peso misturado com a filosofia. O dualismo também, que veio da ideia do dualismo de Platão, com Aristóteles, com aqueles filósofos que, antes de Cristo, que já tinham essa ideia, né, sobre a questão do ser do homem, a questão de se a alma do homem que era o centro das suas emoções, se eram as tripas, o intestino, e se era o coração, o que é. Então a antropologia então ela ganhou peso, a ponto de entrarmos na era chamada a Era Medieval, ou Era das Trevas, ou o período do Iluminismo, né, onde a razão ela começou a ganhar o seu lugar e tirar o sobrenatural. Então, era necessidade de se colocar em pauta. E aí, como é que vai ser? Vamos elaborar um compêndio teológico para que a gente possa definir. E tudo isso aí, o objetivo era proteger a sã doutrina, né? Naquele momento, a ênfase não era tratar sobre um compêndio escatológico, né? Porque a urgência não era tratar sobre essa questão, mas sim colocar Deus no lugar que o homem tinha colocado de novo. Então tira o homem de novo do local e coloca Deus. Então foi necessário fazer isso aí. E depois disso aí, o que é que vem em seguida? Então, desde a morte de Agostinho, vemos a igreja entrando numa longa e perturbadora série de controvérsias conhecidas como cristológicas, devido ao nestoriana, a questão é uma seita nestoriana, a eutiquiana, que eram correntes, certo, de seitas que não vão ter como abordar aqui, porque senão aí vai ficar gigantesco e a gente não vai terminar nunca, ok? O monoficista e o monotelita, que eram homens que se levantaram para deturpar a verdade bíblica, certo? É bem mais que isso aí, mas não dá para me explicar agora, certo? Senão a gente não vai terminar nunca, tenha misericórdia. E que manteve na agitação contínua e a dividiu, e promovendo as paixões mais anticristãs durante quinto e sexto e até o final do sétimo século. Ou seja, então, a ênfase aqui, certo, era tirar o homem do pedestal, que a antropologia colocou ele no lugar de Deus. Então era tirar o homem, mera criatura, e colocar o Criador de volta no seu lugar. E daí foi onde surgiu praticamente a própria teologia sistemática, né, que Agostinho foi um dos primeiros a, vamos assim dizer, né, a sistematizar todas essas questões de antropologia, cristologia. E a gente viu aqui, até aqui, que cada uma dessas matérias elas tiveram o seu dia, elas tiveram o seu apogeu. E, inclusive na sua ordem teológica aqui. E que a história ainda segue cuidadosamente, E depois vem a questão também, e aí onde é que ficou? Onde é que se encontra a doutrina da salvação? A soteriologia, ela foi a próxima a chegar. O que o homem, como deveria ser a salvação? Quais os requisitos para que o homem se enquadrasse no plano da salvação? Então se fez necessário debater, ter tempo para entender o que era esse negócio aí, certo? E até agora a escatologia, nada, zero. Por isso da escatologia, ela ter o seu tempo, ok? Então vamos lá. O que é que ele vai dizer aqui, Na ordem aqui até o próximo passo,
que foi tomado pelos reformadores no desenvolvimento da doutrina da aplicação da redenção. Então, a partir da reforma, aí sim, aí né, nós vimos né, que é só os 5 solas, que você já sabe que é o lema da reforma, e aí a salvação ela foi mais bem aplicada e apareceu a doutrina da justificação pela fé também nesse período aí. E depois de muito tempo aí, de já ter feito todo esse esquema teológico, aí, o que é que ficou agora para falarmos sobre escatologia? Ou seja, a igreja primitiva, ela tinha uma escatologia? É claro que tinha uma escatologia, né? Mas ela não era totalmente, vamos assim dizer assim, bem subdividida, cada um dentro do seu tópico, né? Dentro dos seus padrões, como hoje em dia eu e você encontramos num livro de teologia sistemática. Ela existia, mas ela não era totalmente bem dividida nos seus assuntos, cada questão em seu devido lugar, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre a escatologia. Mas ela tinha, mas ela não era concebida teologicamente, né? Ou seja, então, o que é que existia? Existia uma escatologia que era totalmente mística e que ela foi até a era da igreja medieval. E quando chegou na reforma, que ou seja, ela mística porque envolvia questões escatológicas sobre o céu, sobre o inferno, tinha a questão do purgatório, que era a doutrina romana. Então, ao chegar durante a reforma, eles jogaram tudo isso, vamos assim dizer assim, jogaram isso no mato, isso não serve mais. Vamos, a partir daqui para frente, elaborar agora um compêndio mais esclarecido a respeito da escatologia. Então, por isso, meus amados, né, que esse argumento que o Pós utiliza para refutar a posição prévia, porque ela é uma posição recente, né? Ele não tem peso, porque se a gente for analisar aqui no período da história, cada fase da história teve o seu apogeu, teve o seu momento e a doutrina que devia ser exaltada para proteger a igreja de ataques externos, até mesmo ataque interno, né? Certo? Então existia uma escatologia, mas que ela foi totalmente reprovada durante a reforma. Então, o que é que a gente vai concluir aqui de hoje? Tô aqui com uma tosse pesada, gente. Olha só. Então, todo esse conceito aí, desse dogma, seria que nós vimos aqui, ó, seria o nosso argumento contra o pós-tribulacionismo, que defende, ó, que a doutrina ela deve ser rejeitada por não ser claramente ensinada na igreja primitiva, né? Eu não sei quanto tempo aí já vai, mas acho que já vai um bom tempo aí. Então eu vou parar hoje nesse primeiro argumento, ok, irmãos? Nós vimos aí, né, que existem aí outros argumentos que eles utilizam e que na próxima semana nós iremos dar continuidade a ele, ok? Então você viu aí bem claro, se você não pegou tudo, é claro que não pegou porque é muita coisa. Você volta aí, certo? Que eu vou deixar essa videoaula, esse vídeo salvo aí no Face. Depois você assiste com calma. Se você quiser, eu aconselho você ir tomando nota para que você possa realmente entender algumas coisas que eu falei, talvez aqui rápido demais, porque eu não quero deixar a aula muito extensa, ok? Então, esse dogma, essas questões históricas que eu mostrei aqui hoje, elas são claras, né? E que nos ajuda a contra-argumentar o argumento histórico deles, que dizem que a doutrina pré-tribulacionista não deve ser aceita, porque ela é uma doutrina jovem, uma doutrina recente. Nós vimos aqui o porquê disso ter acontecido. Em cada fase da época da igreja teve o seu momento, teve o seu apogeu, e que foi necessário eles se deterem em algum tópico para ajudar e a proteger a igreja de ataques. Ok, irmãos? Então que você possa aí tirar suas conclusões, ok? Eu quero agradecer a todos os irmãos e amigos que acompanharam até agora nesse vídeo, né? Que deram aí o seu aceno, o seu ok. Eu quero agradecer, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí também, que Deus possa trazer iluminação na sua mente, né? E que vocês possam aí realmente buscar entender, para que você possa ter um argumento mais concreto, né? E como é aqui mesmo o próprio autor aqui, né, James Warren falou, né? Possa realmente aí ficar firme, né? E saber defender uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ok?
O meu objetivo aqui não é atacar a posição de ninguém, ok? Porque pode até ser que alguém esteja pensando o seguinte, né? Que eu estou fazendo isso apenas para mostrar que a posição que eu defendo, que é a posição pré, é a única verdadeira. Não. Quando eu terminar todo esse meu estudo sobre a posição pós-tribulacionista, eu vou mostrar a posição pré-tribulacionista. E eu me adapto, né? Eu me identifico com a posição pré. Mas eu vou mostrar para vocês que tem muitas coisas dentro do pré que até eu também não concordo, ok? Talvez isso aí possa até trazer mais alívio para você que se identifica com a posição pós. Mas se você for olhar os argumentos aí, ok? Tanto uma quanto a outra, elas têm pontos positivos e elas também têm pontos negativos, ok? Isso aí tudo vai depender da sua ótica de visão e de o quanto você conhece a palavra de Deus, ok? É porque eu adiantei aqui nesse assunto, mas para que esse assunto ele ficasse bem muito mais esclarecido, seria necessário nós termos aqui, eu passar aqui algumas coisas sobre a questão das interpretações que as escolas elas utilizam para validar as suas posições, entendeu? Então, o pós-tribulacionismo, qual é a hermenêutica que eles utilizam? Qual é o método de interpretação que eles utilizam? O pré-tribulacionismo, qual é o método de interpretação que os prés utilizam? Então, existe aí duas interpretações hermenêuticas, a qual cada uma se identifica e utiliza para validar a sua doutrina, ok? Então, mais para frente a gente vai ter algumas aulas sobre o método de interpretação das escolas pré-milenistas que foram desenvolvidas no decorrer dos anos, ok? Então, meus amados, que você possa continuar, ore pela minha vida, ore por minha família, ore por minha casa, né? Todos nós orando junto, nós nos reforçamos e o Senhor, Ele nos protege e nos ajuda em nossa caminhada, entendeu? Mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo aí, ok? Mesmo que você não seja dessa escola pré, a minha escola é a escola pré, mesmo você sendo pós, né? Faça com esse vídeo também possa alcançar, até mesmo para você também, até mesmo ser mais esclarecido sobre aquilo que você defende, ok? Porque nós vemos aí, tem vários vídeos aí no YouTube mostrando sobre a posição pós-tribulacionismo, sobre a posição pré-tribulacionismo, a posição meso ou mid-tribulacionismo lá, e você vai assistindo e você vai juntando tudo, e depois você faz um apurado, uma síntese, e você vai ver o que realmente você se identifica melhor. Mas isso é apenas uma questão secundária. Isso aí não vai interferir na sua salvação em Cristo Jesus. Independente de qual escola você seja, o importante é que você seja uma pessoa salva em Cristo Jesus. Ok, irmãos? Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, em nome de Jesus. E a semana que vem nós iremos dar continuidade, assim o Senhor nos permita, sobre o segundo argumento que o pós utiliza para validar a sua posição doutrinária, ok? Que Deus abençoe tremendamente você e toda a sua família, em nome de Jesus.